Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje trazendo para você um pouco sobre a atuação do Conselho Tutelar no município ou dos conselheiros tutelares. E é para falar sobre esse assunto que eu recebo hoje Thiago, conselheiro tutelar há 2 anos no município. Seja muito bem-vindo, obrigada por falar conosco. Eu que agradeço. Thiago, vamos começar explicando para as pessoas, né? Como assim ele é conselheiro tutelar há 2 anos e mais quanto tempo ele vai continuar sendo conselheiro tutelar, né? Como funciona para quem nos assiste, né, ou nos ouve e não sabe que existe uma eleição, existe um tempo determinado para esses mandatos? Sim, o Conselho Tutelar ele é um órgão federal, né? Ele não é jurisdicionado, quer dizer que ele não é vinculado aí a nenhum serviço do município, a prefeitura ou qualquer secretaria, né? E para ser conselheiro tutelar, você precisa participar de um concurso público, né? Passando no concurso público tem um período aí de 1 mês de campanha e a eleição, onde são aprovados aí os 10 mais votados, 5 como conselheiros tutelares e 5 suplentes, que exercem um mandato aí de 4 anos. E aí a gente já está na metade aí do mandato, estou lá 2 anos, como você bem disse, tenho mais 2 anos aí de bastante trabalho. E é possível se recandidatar? Sim. Até alguns anos atrás era proibida a recondução do conselheiro tutelar, mas houve uma mudança na legislação e agora permite que a gente exerça aí a essa função por quantos mandatos a gente for eleito. Perfeito, então não tem um limite, não tem um teto de mandatos. Hoje já não tem mais esse limite. Muito bem. E aí vamos falar um pouco também, prestar um serviço à população, né, esclarecer em quais momentos, em quais situações o conselho ou conselheiro tutelar pode ser acionado. Thiago, se eu não conheço nenhum conselheiro tutelar, né, quem eu posso acionar? Como eu descubro? É por região, não é? Como que as pessoas podem ter acesso a essa figura? Via de regra, muita coisa chega para nós sem a necessidade da própria pessoa nos procurar. De que maneira? Quando a política entende que tem alguma ameaça ou violação ao direito da criança e do adolescente, por exemplo, numa consulta na UBS, quando o enfermeiro ou o médico identifica alguma situação suspeita, alguma situação de vulnerabilidade, eles mesmos já encaminham para o Conselho Tutelar, porque de acordo com o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer ameaça ou violação ao direito da criança e do adolescente deve ser notificada ao Conselho Tutelar. E a pessoa que entenda que tem aí algum direito que está sendo prejudicado da criança e do adolescente, ela pode estar nos procurando ali na Avenida Redenção, número 271, onde a gente faz um atendimento ao público de segunda, terça, quinta e sexta, porque a quarta-feira a gente não faz atendimento ao público, das 8 da manhã às 18 horas. E aí chegando lá, a gente vai absorver, claro, a informação da pessoa e direcionar da melhor forma, porque muitas vezes nos procuram entendendo que há necessidade ali de uma intervenção direta do conselheiro tutelar, mas muitas das coisas que chegam para nós, muitas vezes é uma orientação, um direcionamento, porque como o serviço público ele é muito burocrático, né? Então acaba que a população é um pouco carente dessas informações, de como acessar os serviços, a quem ela deve procurar. Então grande parte da nossa demanda é essa, em orientação e direcionamento. E quais são as possibilidades, então, de atuação desse conselheiro tutelar a partir do momento que ele é acionado? Olha, a partir do momento que a gente é acionado, a gente vai entender qual a necessidade daquela família. Vamos pegar aqui um exemplo que tem acontecido muito, como a gente está tendo um boom aí na questão do autismo. Digamos que chega uma mãe com uma criança que não está tendo acesso às consultas com o neurologista, que é uma coisa que chega bastante para a gente. Primeira coisa, a gente vai fazer contato com o serviço de saúde para entender se essa demanda chegou para eles. Se chegou, a gente vai questionar qual foi os encaminhamentos desse serviço, se acolheu a família, se, enfim, está aguardando um agendamento. E a partir daí, se a gente identificar que há necessidade de uma articulação com o serviço, por exemplo, de repente a família foi no serviço errado, era para ir na UBS e ela não buscou a UBS, a gente vai encaminhar, vamos articular com o serviço esse atendimento para poder ter o devido direcionamento. Em caso de a gente entender que está tendo uma negligência, né, por exemplo, a família foi, está aguardando ali há 1 ano o atendimento e não conseguiu acesso. Aí a gente, por obrigação legal, né, o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele informa que, mediante uma requisição do Conselho Tutelar, se a gente requisita que essa criança seja atendida
e mesmo assim o serviço não atende a nossa requisição, a gente precisa encaminhar para o Ministério Público e para a Vara da Infância, para eles avaliarem, se entenderem que realmente está sendo violado o direito da criança, eles vão exigir que, né, seja cumprida aquela requisição. Você comentou que tem a questão da sazonalidade também, né, dentro desses atendimentos por parte do Conselho Tutelar, principalmente começo de ano, época de férias. Como funciona isso? A gente tem um boom nos atendimentos aí, né, agora nesse começo de ano, porque acontecem muitas questões de problema com transporte escolar, né, acesso à vaga escolar, transferências. Então, no começo do ano, aí, janeiro, fevereiro, a gente tem essa maior demanda, né? E no restante do ano são mais algumas outras questões, né, pontuais. E quando chega esse período de férias, tem essa questão de muitas famílias que vão viajar, procuram buscando autorização. Porém, é importante já pontuar que essa autorização não é feita por parte do Conselho Tutelar. Ela é feita ou por parte da Vara da Infância ou o próprio familiar autorizando, o pai e a mãe autorizando o familiar a poder transitar com essa criança. E como faz? Como as pessoas podem acionar o Conselho Tutelar sem ser indo, né, presencial até a Avenida Redenção? A gente tem o telefone, né, que é o 2630-6742, e em casos de situações de denúncia, né, que ocorre muito, as famílias aí que têm contato às vezes com o vizinho, às vezes algum familiar que está entendendo que está tendo uma violação com a criança e o adolescente, é o Disque 100, né, que esse número é um número federal do Ministério do Desenvolvimento Humano. Me desculpem se eu errar aí a sigla, mas é um número federal que, a partir do momento que chega essa denúncia ao Ministério, ele arremete para a cidade ao qual, né, está sendo cometida ali aquela suposta violação, e o conselheiro tutelar, mediante a requisição de serviços públicos, a gente vai tentar atender ali da melhor forma a essa denúncia. O que você vê de mais desafiador em ser um conselheiro tutelar? Olha, quando a gente está fora do conselho, a gente entende que a função de conselheiro, a gente imagina, né, que a função de conselheiro ela é muito tranquila, porque na cabeça, muitas vezes, da grande população, chegou lá, por exemplo, precisando de uma vaga de escola, o conselheiro vai só ir lá mandar que dê a vaga para aquela família, mas não é bem assim. O que é mais desafiador é que você precisa entender de todo o serviço público, né? Você entendendo apenas da saúde ou apenas da educação, você tem muita dificuldade. Então, a partir do momento que você entra ali no conselho, é exigido de você um conhecimento muito vasto. Então, por mais que você, a princípio, não tenha esse conhecimento, aí você precisa estar sempre buscando, se atualizando, porque a legislação ela é uma coisa que sempre muda, né? Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. Então, eu acredito que esse seja o nosso maior desafio. Porque para a gente poder prestar um bom trabalho, a gente precisa minimamente ter um entendimento básico ali daquele direcionamento que a gente está dando para a família. Então isso acaba sendo muito desafiador, porque eu vim da área, quando eu trabalhava na área privada, eu era segurança, né? Então fui tendo algumas mudanças profissionais, aí passei a trabalhar alguns anos na UBS, então eu tenho muita facilidade quando se diz de saúde, mas nas outras áreas, educação, assistência social, eu acabava patinando um pouco, então precisei me debruçar bastante aí para poder entender um pouquinho de cada coisa, para a gente poder minimamente prestar um trabalho satisfatório para a população. E quem estiver nos assistindo, nos ouvindo e quiser seguir esse caminho, falar, olha só, gostei, quero prestar esse serviço também, quero me candidatar, ou quero trilhar esse caminho, né? O que você indicaria? Precisa ter uma formação, não é necessário, além, claro, de vencer essa eleição que você comentou na abertura com a gente, o que é necessário de base para ser um conselheiro tutelar? A lei federal, ela fala que você precisa ter 2 anos de experiência, né, com trabalho envolvendo criança e adolescente. E aí eu vou falar um pouco da minha cidade de São Bernardo do Campo, porque algumas questões vai mudando de município para município, né? Em São Bernardo você não necessita ter uma formação em faculdade, exige apenas o ensino médio, né? Porém, tem a questão do concurso público, que é um concurso bem exigente. Ela tem uma grande parte aí das perguntas que trata sobre a legislação, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, NOB-SUAS, que é a Lei da Assistência Social, um pouco do SUS. Então, é uma prova bem técnica, né?
E até antes da prova você precisa comprovar algumas questões, não pode ter nenhum problema com a Justiça Federal, né, municipal, estadual, Justiça Eleitoral, você precisa ter idoneidade moral. E aí, após comprovar toda essa questão, você participa da prova. Após a prova, tem a eleição, né? E é muito importante reforçar que esse preparo, não só na questão do estudo, mas o preparo mental também é muito importante, porque ali você se depara com diversas situações de extrema vulnerabilidade, de extrema violência. Então, eu tomei conhecimento aí de uma parcela da população ao qual, quando você é um cidadão comum, digamos assim, você não tem contato. A gente não imagina que isso aconteça tão próximo da gente. A partir do momento que você passa a exercer a função, você acaba tendo ali acesso a algumas coisas que são bem tristes, bem complicadas, e aí se você não tem o devido preparo, a gente acaba não conseguindo conduzir as coisas da melhor forma. Quer dizer, tem que tomar cuidado com a parte psicológica também, não é só dar o apoio psicológico para quem precisa, mas também tomar conta do seu próprio. Né? Exato, porque a gente precisa estar bem para poder exercer bem a nossa função e poder ajudar o outro, né? Muito bem, Thiago, gostaria de agradecer demais por esse bate-papo, por trazer um pouco mais, compartilhar sobre as atribuições aí do Conselho e do Conselheiro Tutelar. Obrigada. Perfeito, eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de vir poder falar um pouco mais do nosso trabalho, da nossa função, que é uma função que a população conhece muito pouco, então é muito importante quando a gente recebe a oportunidade desses espaços para poder ir disseminando informação. Nós que agradecemos. Até a próxima. Obrigado. E eu te vejo no próximo Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Até lá.